Salmo 105, verso 16, se você porventura não trouxe a sua Bíblia, nós colocamos no telão também, você pode acompanhar aí do verso 16 até o verso de número 22, eu vou ler na versão NVI, Salmo 105, verso de número 16, até o verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Eu quero ler mais uma vez o verso 19, dar uma ênfase no verso 19, vamos ler aqui no telão. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Vamos ler todos juntos esse versículo aqui, vamos lá? 1, 2, 3, já. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais essa noite e obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, e ela confirma, Senhor, a cada dia em nosso coração que tu és fiel para fazer cumprir os seus sonhos e os teus projetos. Ó Deus, tem compaixão de nós e fala conosco mais uma vez essa noite. Senhor, que o Senhor possa invadir os nossos corações de uma forma toda especial e que possamos nos sentir, Senhor, impactados pelo peso da tua palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu acredito que todos que estão aqui essa noite já ouviram falar a respeito de José, famoso José do Egito, alguns o chamam de José o sonhador. Esse jovem que tinha muitos sonhos e que se tornou escravo por acreditar em seus sonhos, por crer que Deus faria com que seus sonhos se cumprissem, acabou se tornando escravo. E é muito bonito falarmos a respeito dos sonhos de José. É muito belo ouvirmos pregações a respeito de sonhos, sobre a importância de sonhar, sobre não desistir dos seus sonhos, sobre como o Senhor cuidou dos sonhos de José, sobre sonhos maravilhosos desde a adolescência, desde a sua juventude. Mas, quando olhamos para o processo que conduziu José até o cumprimento dos seus sonhos, aí já não é tão inspirador. O processo que José passou entre o sonho e a realização, entre receber uma direção de Deus e viver essa direção de Deus, o processo entre ter uma visão do que Deus tinha para a vida dele e viver esses planos de Deus, esses sonhos de Deus, esse projeto de Deus, foi um processo difícil, cheio de choro, cheio de altos e baixos, cheios de reveses. A vida de José é marcada por esses altos e baixos. E é interessante que quando José era ainda muito jovem, Deus revela os planos que Deus tinha para a vida dele. Deus revela os sonhos que tinha para a vida dele. Ainda na juventude, José com cerca de 15, 16, 17 anos de idade, Deus já começa a revelar sonhos para ele, sonhos maravilhosos sobre sua vida, sonhos de como ele chegaria a ser uma pessoa importante, sonhos de como ele chegaria um dia a ser uma pessoa influente, a ser um grande líder. Mas é muito interessante quando nós olhamos aqui, Enéas, e vemos Deus revelando sonhos grandes para a vida de José, mas Deus não revela para ele o processo que ele iria passar. Deus revela que um dia os irmãos iriam precisar dele, que ele sustentaria sua família, que os irmãos um dia se prostrariam diante dele, mas Deus não mostra que antes desses sonhos se realizarem, ele passaria por um período de escravidão. Deus não mostra para ele a cisterna.
Deus mostra os sonhos, mostra os feixes. Os irmãos lembram dos sonhos de José? Mostra estrela, mostra sol, mostra lua, mas Deus não mostra para ele a traição dos irmãos. Deus não mostra a inveja dos irmãos. Deus não mostra a prisão. Deus nunca mostrou as dores que ele viveria. Deus nunca mostrou as tristezas que ele passaria. Deus nunca mostrou que ele viveria mais de 20 anos longe da casa de seus pais, que ele morreria fora da terra da promessa, fora de Canaã, morreria no Egito. Deus nunca mostrou que ele seria vendido como escravo quando ainda tinha uns 17 anos de idade, cresceria fora de casa e nunca mais voltaria a receber o abraço de sua mãe, porque enquanto José estava no Egito, passando por todo aquele processo, a mãe dele teve o último filho, o irmão dele mais novo, caçula, e nesse parto ela veio a falecer, e ele nunca mais pôde ver a sua mãe. E Deus mostra para ele os grandes sonhos e coisas maravilhosas, mas não mostra, não revela todo o processo que ele passaria. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre os processos dos sonhos de Deus nas nossas vidas, os processos que nós vamos ter que enfrentar para um dia chegar a viver os sonhos, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus plantou no seu coração. Quantos estão aqui nessa noite e creem que Deus tem planos para a sua vida? Levante sua mão. Pode abaixar. Quantos têm uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, uma revelação de Deus, uma palavra de Deus dizendo: eu tenho um sonho, eu tenho um projeto? Eu não estou perguntando quantos estão sonhando, eu estou perguntando quantos já receberam uma palavra de Deus dizendo: eu tenho algo para a sua vida. Levanta sua mão bem alta assim. Amém? Queridos, Deus tem planos, projetos e sonhos para todos nós, mas todos os sonhos de Deus passarão por processos. Eu vejo muitas coisas a respeito disso, e é interessante que o salmista fala um pouco mais sobre o processo na vida de José. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente, verso 16, diz assim, do Salmo de número 105, verso 16: Ele, Deus, mandou vir fome sobre a terra, e destruiu todo o sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço. É interessante que quando nós lemos a história de José no livro de Gênesis, nós vemos dizendo que ele foi lançado na cisterna, que ele se tornou escravo, mas a Bíblia não fala alguns detalhes do sofrimento dele. Eu não sei quantos de vocês pararam para pensar que antes dele se tornar o governador, os pés dele foram machucados com correntes, o seu pescoço foi preso com ferro. A primeira coisa que eu aprendo aqui com a história de José é que Deus nos mostra os sonhos, mas não nos mostra o processo. Era isso que eu estava falando aqui no começo. Eu quero que você repita isso comigo. Diga assim: Deus muitas vezes nos mostra os sonhos, mas não nos revela os processos. Queridos, olha que interessante a vida de José. É a mesma coisa que acontece conosco. Deus revela para ele os sonhos, Deus revela para ele os feixes, Deus revela para ele que o Senhor tinha planos maravilhosos na vida dele, Deus revela que ele iria para outras nações, Deus revela que ele seria líder, Deus revela que ele seria um sustento para a família, Deus revela que ele seria importante para a casa dos seus pais, mas Deus não revela o processo que ele iria passar, e isso acontece conosco também. Há muitos aqui nessa noite que receberam sonhos, visões e promessas de Deus sobre a sua vida, mas Deus nos deixa descobrir o processo. Nem sempre Ele revela junto com os sonhos quais serão os processos que passaremos. Isso porque, se o Senhor tivesse dito a José que ele seria uma pessoa importante, imagina isso: José, você vai ser uma pessoa importante. PH, você vai ser grande, você vai ser um grande ministro, você vai ser muito usado por Deus.
E imagina Deus revelando esses sonhos para José, e aí José vem e diz: opa, legal, eu gosto disso aí, esse negócio é legal, as pessoas vão se prostrar, como é que é? É bacana, sol, lua, estrela, pá, que da hora esse negócio aí, é bom, hein? Gostei, sim Senhor, sim, eis-me aqui, Senhor, eu aceito. Mas imagine se o Senhor tivesse dito assim: José, porém, para alcançar isso, você vai ter que passar por um poço, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai passar por um processo de traição muito duro, que vai trazer amargura para a sua alma, você vai ser lançado numa cisterna, você vai ter que passar por um período de escravidão, e vão colocar correntes no seu pescoço, vão te arrastar pelo pescoço, Rogério, vão colocar correntes em suas pernas, e vão tentar te amarrar, vão te fazer sofrer, vão te dar chibatadas, e depois que você passar por isso, você ainda vai ser lançado numa prisão de repente, do nada. Algo injusto vai acontecer com você, você vai ser caluniado, e sem fazer nenhum mal, inocente, você vai ser lançado numa prisão, e vai ser esquecido no fundo de uma prisão por muitos anos. Eu acredito que talvez, José poderia dizer: Senhor, muito obrigado, sabe, o sonho era da hora, é legal, eu gostei, mas vamos fazer o seguinte, me deixa aqui na casa do meu pai, Senhor, me deixa aqui com a minha capa, me deixa aqui, eu sou o preferido do meu pai, me deixa aqui com um abraço do meu pai, Senhor, eu não quero ficar 20 anos longe da minha mãe, e eu não quero morrer longe da minha mãe, me deixa viver ao lado da minha mãe, me deixa ficar junto com os meus pais, me deixa ficar aqui no aconchego da minha casa, mas não me leve para esse lugar distante. Senhor, muito obrigado, eu gostei da ideia, mas o sonho é bom, porém o processo, sabe, não bateu lá não, Senhor, não arrepiou, não, sabe, Deus, não deu certo não levantou meu coração, não trouxe alegria, não trouxe paz para minha alma. Queridos, preste bem atenção nisso, Deus nos mostra sonhos, mas nem sempre Ele nos revela os processos. E amados, tão importante quanto os sonhos são os processos de Deus para que possamos chegar nesses sonhos. Eu acredito que o Senhor, na maioria das vezes, está muito mais interessado no processo do que no sonho. Deus está muito mais interessado naquilo que vai acontecer com você durante o processo do que somente realizar os sonhos da sua vida. Isso porque para o Senhor... porque para o Senhor os processos são mais interessantes, porque é no processo que o nosso caráter é forjado, é no processo que nós somos transformados. Acontece que é no processo que Deus vai trabalhando em nós e vai forjando o nosso caráter. Amados, todos os grandes homens e mulheres de Deus tiveram sonhos, grandes sonhos, mas também viveram duros processos. E deixa eu falar algo para você: não há atalho entre a revelação de Deus e o cumprimento dos sonhos. Olhe bem aqui para mim, não há atalho entre o que Deus falou no seu coração e a realização desses projetos de Deus na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo a respeito dos processos e os cuidados que devemos tomar nos processos, está no verso 19, olha comigo, verso 19 diz assim: até cumprir-se a sua predição, até cumprir-se a promessa e a palavra do Senhor, conforme o que dissera. Olha, ele sofreu, ele passou por dificuldade, o verso 18 diz: machucaram os pés, com correntes, e ferros prenderam-lhe o seu pescoço, ferros foram colocados em seu pescoço, até que se cumprisse a palavra de Deus, até que se cumprisse o que Deus tinha predito, o que Deus tinha falado, o que iria acontecer sobre a sua vida. A segunda coisa que eu aprendo com José é que o processo não mudou os sonhos de José, mas o processo
mudou José. Quero dizer isso mais uma vez: o processo não mudou os sonhos de Deus na vida de José, mas o processo mudou José. Os processos que você e eu estamos vivendo, eles não são enviados por Deus para matar os nossos sonhos. Os processos que nós passamos, eles não vêm para destruir aquilo que Deus falou que nós viveríamos, mas eles vêm para transformar o nosso caráter. Queridos, Deus não usa os processos para destruir os sonhos, mas para te preparar para que você possa viver esses sonhos e planos de Deus na sua vida. Deus usa os processos para forjar o nosso caráter, para nos amadurecer. E é interessante que cada um de nós passamos por processos diferentes. José se tornou escravo, mas Davi também foi ungido quando adolescente. Davi não se tornou escravo, mas Davi se tornou um peregrino no meio do deserto. Se tornou um homem perseguido por Saul, pelo rei. Ele recebe uma palavra de Deus que se tornaria rei. No dia seguinte ele vai para o trono? Não, no dia seguinte ele continua como pastor de ovelha. Vai enfrentar leão, vai enfrentar urso, vai enfrentar gigante Golias, vai causar ciúmes, e vai ser perseguido e vai ter que fugir. Até a casa dos pais dele, os pais vão perder por causa dele, imagina. Os pais tiveram que abandonar sua residência, porque Saul iria matar todos os da família de Davi. Davi tem que procurar abrigo para os seus familiares. Por quê? Porque ele estava passando num processo onde Deus estava trabalhando no caráter dele. Mas é interessante, preste bem atenção nisso. Os salmos mais bonitos da vida de Davi foram escritos no meio da dificuldade. Pensa no salmo de número 23, é um salmo que a gente gosta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Queridos, quem é que precisa de refrigério para a alma? Quem está passando por luta, quem está com a alma angustiada. Quem é que precisa de refrigério para a alma? Quem está passando por dias difíceis. Quem passa pelo vale da sombra e da morte é que percebe que Deus está contigo. É quando temos inimigos que precisamos de banquete, da graça de Deus para nos guardar. Queridos, os processos de Deus nunca vão te levar a um lugar onde a graça do Senhor também não poderá te sustentar. A Bíblia diz que nós não somos provados além do que podemos sustentar. Eu quero dizer algo para vocês também. Os processos de Deus nunca vão te levar a um lugar onde a graça de Deus também não poderá te alcançar, para te cobrir, para te guardar. Alguns perdemos muitas coisas, e muitos de nós precisamos perder mesmo para vivermos os sonhos de Deus. No meio desses processos, algumas coisas precisam morrer em nossas vidas. Para muitos de nós são relacionamentos que precisam ser rompidos. Alguns até precisam romper um relacionamento, um namoro. Há muitos jovens que estão perdendo o foco, porque alguém está roubando o seu coração da paixão que você tinha outrora por Deus. Há pessoas que precisam passar por um processo para poder romper amizades, amigos que vêm para atrapalhar ainda mais a sua fraqueza. Queridos, os processos são para nos libertar, para que possamos viver o melhor de Deus. Porém, haverão dias em que nós vamos dizer: Senhor, por que é que o Senhor está permitindo isso? Senhor, por que é que o Senhor está permitindo uma cisterna na minha vida? Senhor, por que é que o Senhor está permitindo uma prisão na minha vida? Senhor, eu estou sendo tão fiel. Senhor, eu não cedi à tentação, e olha o que está acontecendo comigo. Alguns de nós, quando fraquejamos, ainda podemos dizer: olha, eu estou sendo tratado, disciplinado, porque eu fracassei. Mas alguns, ainda que permaneçam fiéis, como José, passarão pelo processo. E cada um passa um processo diferente. Paulo também passou por um processo difícil. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele pediu: Senhor, tira de mim esse espinho. E o Senhor disse a ele: a minha graça te basta.
Queridos, haverá um processo em nossas vidas que o que você vai ouvir de Deus é: a minha graça te basta. E você vai dizer: Senhor, que difícil que está isso. E o Senhor vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder atua no meio da sua fraqueza. Todos passamos por um processo. Queridos, sem um processo, a semente nunca chegará a ser uma árvore. Sem um processo, um pedaço de carvão jamais se tornará um diamante. Sem um processo, um grão de areia nunca se tornará em uma pérola. Sem um processo, um soldado jamais será um general. Sem um processo, você nunca, e nem eu, chegaremos a ser o melhor que o Senhor deseja que sejamos. Sem um processo, o ouro não vai se tornar uma joia preciosa. É preciso passar pelo fogo, e o fogo da provação de Deus tira o melhor de nós. Os processos tiram o melhor de nós. A terceira coisa que eu aprendo, olhando para esse Salmo de número 105, quero ler mais uma vez o verso 18, olha aí na sua Bíblia, diz assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Você pode repetir esse versículo comigo? Diga assim: machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros. Diga assim: prenderam-lhe o pescoço. A terceira coisa que eu acho interessante nesse texto é que o processo não fará com que a sua vida seja mais fácil, mas o processo fará com que você seja mais forte. O processo fará com que você seja mais robusto. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo de número 37, nós vemos a história de José, a partir do verso 37, 38, 40, até o 42 você vai ver da história de José. E quando você olha o verso 37, José tem grandes sonhos, né, irmão Hudson? Sonhos lindos, maravilhosos, sonhos especiais de Deus para a vida dele. E ele olha e fala: oh, Deus, que coisa linda, que coisa boa são os seus sonhos para a minha vida. Deus diz: eu vou te levantar, você vai viver grandes coisas. Mas na sequência a Bíblia diz que os seus irmãos se enchem de ciúmes, e movido pelos ciúmes e pela inveja, o lançam em uma cisterna, planejando matá-lo. Só que um deles diz: não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. É interessante que quando José está vindo, de longe os irmãos veem ele e dizem assim: olha, vamos pegar esse cara e vamos matá-lo, e vamos ver o que será dos sonhos dele, vamos ver o que vai dizer dos sonhos, vamos vendê-lo como escravo e vamos ver o que será dos sonhos dele. Então ele é lançado na cisterna, ele é vendido por uma caravana, a caravana leva ele para o Egito, lá no Egito ele é vendido para Potifar, ele se torna escravo na casa de Potifar. Humilhado, escravizado. Na casa de Potifar ele é acusado falsamente, e então ele é lançado numa prisão. E esse trecho que nós lemos, o verso 8, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, está falando exatamente deste momento. Agora está lá com o pescoço machucado, com os pés feridos, com ferro prendendo para todo lado. É desse momento que o salmista está falando. O salmista está fazendo menção dessa fase na vida dele. Queridos, não foi fácil para José. Os dias que se passavam não tornaram a vida de José mais fácil. Preste bem atenção, quantos de vocês estão aqui, vocês já disseram assim: Deus, o Senhor revelou algo para mim, mas está difícil acreditar que isso vai acontecer, porque parece que está mais difícil. Deus, o Senhor revelou algo para mim, só que eu estou ficando velho e até agora não se cumpriu. Deus, o Senhor revelou algo para mim, mas parece que eu estou tão distante que até o meu coração está gelado, algo está me prendendo, coisas estão me amarrando, correntes estão me atando. Queridos, os dias que vieram depois das revelações dos sonhos de Deus não foram dias assim de vitória somente, foram dias de lutas, de dificuldade, de provação, de traição, de perca, perde
um manto, pede outro, é injustiçado, é caluniado, um monte de coisa acontece. Mas o caráter dele está se transformando em um caráter forte. Seus princípios serão mais fortes, seus valores serão mais fortes dia após dia, a sua fé será mais firme. Muitos não conseguem enxergar no destino que Deus planejou, porque cedem rápido demais, porque desistem nas primeiras lutas. Muitos abandonam os projetos e os sonhos de Deus por causa de algumas provações. A verdade é que passaremos pelas dificuldades, passaremos pela casa de Potifar, passaremos pelas cadeias, passaremos pelas provas. Mas apesar das cadeias, das provas, das dores, apesar do fracasso, precisamos tomar uma decisão de continuar avançando em direção aos projetos, aos planos e aos sonhos de Deus. Precisamos tomar uma decisão de continuar caminhando em nome de Jesus. Apesar das decepções, apesar das angústias, apesar de investirmos os nossos corações em um projeto e não ver aquilo se realizando, apesar de compartilhar os nossos sonhos com algumas pessoas que deveriam sonhar conosco, como os nossos irmãos na fé, como os nossos líderes, nós podemos passar por traição, por angústia, mas precisamos decidir continuar crendo e avançando em nome de Jesus. Queridos, quantas vezes desejamos renunciar aos nossos sonhos? Quantas vezes desejamos renunciar àquela palavra que um dia fez parte do nosso coração? Quantas vezes desejamos jogar a toalha? Jogar a toalha. Quem assistia boxe, eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai gostava muito de boxe. Agora eu gosto de UFC e ele diz: que é isso, você assiste UFC, esse negócio é sanguinário. Eu falo: mas pai, o senhor assistia boxe, os caras mordiam a orelha um do outro. Aleluia. Eu ainda não. Ele já foi assistir boxe pessoalmente. Pá, já pensou? Mas queridos, eu me lembro, no UFC, eu não sei se tem muito isso que eu nunca vi, mas no boxe, quando um boxeador estava apanhando muito, o time dele, né, o treinador jogava toalha, e quando jogava toalha, estava dizendo: eu desisto. E quantas vezes nós queremos jogar a toalha? Quantas vezes eu e você, AD, queremos dizer: Senhor, para mim não dá mais. Isso aí não é para mim. Isso aqui eu já até sonhei, mas isso aqui não é para mim. Quantas vezes dizemos: Senhor, não dá. Sabe por quê, queridos? Porque há golpes que são duros demais. E há momentos que nós perguntamos: Deus, onde é que você está? Deus, cadê você? Imagina esse rapaz com 22 anos de idade, 25 anos de idade, 28 anos, com correntes no pescoço, correntes nas pernas, machucando, e ele olhando tudo aquilo ao seu redor. Nesses dias, precisamos decidir que vamos seguir adiante em nome de Jesus, que não vamos abrir mão das promessas, das palavras que o Senhor tem dado para nós. E é isso que a Bíblia diz: olha, ficou com correntes, com cadeias e prisões que o machucaram, até cumprir-se as promessas e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Pastor Fernandes, terão dias difíceis, mas se nós dissermos: Senhor, eu não vou abrir mão a uma palavra, e me traz à memória aquilo que pode me dar esperança. E queridos, o que pode te dar esperança são os planos de Deus para a sua vida, é aquilo que Deus revelou no secreto, é aquilo que Deus levantou alguém, é aquilo que Deus plantou no seu coração. E ainda que as amarras e as correntes tentem sufocar, você precisa fechar os seus olhos e dizer: Deus, traz a memória, porque senão eu não vou conseguir. E quando Deus traz a memória, você tem que dizer: Deus, eu vou caminhar em direção à tua palavra, eu vou caminhar em direção aos teus sonhos, eu vou caminhar em direção àquilo que o Senhor plantou em meu coração. Eu vou perder algumas coisas, mas eu vou continuar rompendo.
Queridos, nós precisamos decidir que não vamos render, mas vamos perseverar. Aí eu errei, eu pequei, peça perdão, se arrependa, abandone de verdade o pecado, se posicione de novo e diga: eis-me aqui outra vez, Senhor, tem compaixão de mim. Faça como Davi, se lance no chão, rasgue o seu coração, chore na presença dele, porque ele é misericordioso para te perdoar, te levantar e te dar vitória. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas Senhor, mas pastor, eu estou fraco, Deus, eu não consigo. Então peça a Ele misericórdia, porque é Ele quem renova o cansado e faz ficar de pé aquele que já não tem mais nenhum vigor. Os jovens caminham, correm e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, Deus não permite dificuldades para matar os sonhos, Deus as permite para desenvolver os nossos sonhos. As adversidades são universidades, são as faculdades de Deus na nossa vida. Os problemas provam quão comprometido nós estamos com os nossos sonhos. Quando estamos comprometidos, não renunciamos, não lançamos a toalha, não desistimos, não abandonamos. A Bíblia diz que quando José estava vindo, de longe, disse isso, os seus irmãos disseram: lá vem o sonhador. Aí vem ele. Vamos jogá-lo na cisterna. Vamos ver o que vai ser feito dos seus sonhos. A Bíblia diz em Gênesis 37, versos 11, que os irmãos se encheram de inveja. Queridos, todo grande sonho vai atrair inimigos. Imagine só isso, imagine que Deus te dá uma visão. Imagine essa situação, Reginaldo. Aí Deus te dá uma visão, sol, lua, estrela, pai, tudo se prostrando. Aí você pega e diz assim: Deus, confirme essa palavra, eu vou contar para os meus pais e eles vão me apoiar, meu pai e para meus irmãos. Aí o seu pai te repreende, guarda aquilo no coração, mas te repreende, e seus irmãos se enchem de inveja e se levantam contra você. Já pensou isso? Deus te dá uma palavra, Adeilson, e você diz assim: Deus, confirme essa palavra no meu coração, e o que Deus faz é levantar um perseguidor lá no seu trabalho, é levantar um inimigo. Mas Deus, eu pedi para o Senhor confirmar, e o Senhor levantou, é um traidor. Isso foi isso que aconteceu com Davi, foi isso que aconteceu com o povo de Israel, foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que aconteceu com José, e é isso que acontece conosco. Vão se levantar pessoas para dizer: esse projeto não dá certo, esse projeto não é desse jeito, mas Deus, o Senhor colocou no meu coração, e as pessoas vão vir para sufocar isso na sua vida. É interessante que muitas vezes um sonho nosso, ele vem na sequência como confirmação dificuldades, mas isso é porque Deus está trabalhando para que você seja mais forte. Eu quero encerrar, vamos ler Gênesis capítulo 41, vai lá em Gênesis 41 comigo, porque o finalzinho do processo, antes de Gênesis 41, eu vou ler esse verso 23 do Salmo 105, diz assim: então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. A Bíblia diz que o Senhor mandou José na frente, depois trouxe o seu pai, trouxe Israel, Jacó, que tem o nome mudado para Israel, lá em Peniel. Gênesis 41, verso de número 51 e 52, diz algo bem interessante sobre o final do processo dos sonhos de Deus na vida de José. Verso 41, verso 51 e 52 do capítulo 41, diz assim: ao primeiro, José teve 2 filhos, vamos ler o verso 50. Antes dos anos de fome, Azenete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido.
É muito interessante porque para nós, os sonhos não têm muito significado. Os sonhos não, os nomes não têm muito significado. Mas para eles tem mais significados do que para nós. Hoje alguns pais vão dar nome para os filhos, vão para o Google. Deixa eu ver qual é o nome que está na moda. Vamos ver qual é o nome disso. Vamos ver qual é o nome que tem menos piada, vamos para o Google. Naquela época não, naquela época os pais, especialmente ainda na cultura do povo de Israel, até hoje tem isso, os pais dão um nome com um propósito. O nome Manassés em hebraico é Nashá. Eu já sabia a tradução, mas eu fui pesquisar de novo. Significa esquecer, mas não só esquecer. Nashá também significa aquele que está entregue ao perdão. Esquecer e entregar ao perdão. E na sequência ele tem um segundo filho que é Efraim. Efraim significa frutífero, ou aquele que multiplica. Frutífero ou aquele que multiplica. Os judeus colocavam os nomes dos filhos com um propósito, pensando no que eles seriam. O que Deus tem na vida desses meus filhos? O que Deus tem para eles? O que são os planos, os projetos de Deus para ele? Então eu vou dar um nome com o significado daquilo que ele vai viver. Os nomes revelavam algo que estava acontecendo, algo que iria acontecer. Agora eu fico olhando para isso e eu penso o seguinte: há uma ministração no Encontro com Deus, não vou nem falar sobre isso, mas eu acho interessante os dois nomes e os nomes que ele dá. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, que para vivermos os sonhos de Deus, nós precisaremos também passar por essas duas situações. A primeira, que revela o nome Manassés, é esquecer, é perdoar, é tratar, é deixar para trás as coisas que para trás ficam, para depois você poder frutificar. É interessante que os nomes também revelam um processo final da vida dele. Eu preciso perdoar os meus irmãos, e ele vai fazer isso, ele vai olhar nos olhos dos irmãos, ele vai liberar o perdão para os irmãos. Mas, querido, é necessário primeiro esquecer, é necessário primeiro tratar, é necessário primeiro perdoar, para depois frutificar, para depois prosperar, para depois abraçar o futuro, para depois viver aquilo que o Senhor tem. Nós precisamos pensar nisso e precisamos buscar isso. No processo, para vivermos os nossos sonhos, muitas coisas nós vamos perder. E você precisa perdoar quem até te roubou algumas dessas coisas. Pense um pouco sobre aquilo que ele perdeu. Pense nas roupas. Ele ganha uma roupa do pai, que era uma roupa de manga longa. É uma roupa que os reis usavam, colorida, é uma roupa festiva. E a Bíblia diz que a primeira coisa que os irmãos fizeram quando o pegaram foi arrancar aquela túnica. Arrancaram aquela túnica dele e lançaram ele na cisterna. Mas é interessante que o próximo processo da vida dele, ele não vai precisar daquela túnica, porque ele vai ser escravo. Escravo não trabalha com roupa de manga longa, nem com roupa colorida. Ele não vai precisar daquela túnica. Aquela túnica não vai ter sentido, porque vai ser mais zombaria sobre a vida dele. Olha lá, o escravo que se sente rei, olha lá. Não, ele não vai precisar daquilo. Então ele pede a capa, mas a capa que o Senhor permite que ele perca, ele não vai precisar no próximo processo da vida dele. Então ele pega uma outra roupa, e ele agora é escravo na casa de Potifar, e como escravo ele recebe uma túnica do chefe dos escravos. Mas quando ele é tentado, a mulher de Potifar segura aquela túnica, e ele sai sem a túnica, e ele pede de novo uma outra túnica. Mas ele não vai precisar daquela túnica, porque a nova túnica dele é uma túnica um pouco pior. Agora ele vai ser prisioneiro, agora vai ter correntes, agora vão ter agrilhões nos seus pés. E ele perde algumas coisas nesse processo. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus, presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso, queridos. Há muitos momentos na nossa vida que a gente diz: Senhor, eu estou perdendo tantas coisas, Senhor, eu estou perdendo tantas coisas. Mas, queridos, se você está no centro da vontade de Deus, as coisas que você perde no caminho são as coisas que você não vai precisar na próxima etapa.
porque Deus tem preparado para você aquilo que você precisa na próxima etapa. Mas Senhor, eu perdi isso. É porque aquilo você não vai precisar na próxima etapa, na próxima fase da sua vida. Aquilo não fará parte da sua história, você não precisará daquilo, você não será identificado como aquele filho preferido da casa do pai, porque agora você vai passar por uma nova etapa. Mas eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor teu Deus e o meu Deus, pensamento de paz e não de mal, para que eu possa te conduzir a um lugar de graça e de vitória. Quando os irmãos de José o prendem, eles não sabiam, mas Deus estava trabalhando. É interessante que Deus não permite que José perca nada daquilo que ele iria precisar no futuro. O Senhor também não vai permitir que isso aconteça com você. Lá na frente ele vai perder a túnica de escravo, depois ele vai perder a túnica de prisioneiro. E a Bíblia diz que ele vai chegar até Faraó. E Faraó vai dizer: põe uma nova capa nele. É interessante que a Bíblia diz isso: põe uma nova roupa, põe uma nova túnica, dá um anel para ele. Ele será o segundo homem mais importante do reino e da terra naquela época. Queridos, tudo que o Senhor permite que percamos no caminho é porque não necessitaremos dessas coisas. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos tão ligados naquilo que perdemos, que não conseguimos nos desligar daquilo para chegarmos onde Deus quer nos levar. O nosso grande problema é que não queremos nos esquecer da túnica. Mas essa é a túnica que papai me deu. Ai, era túnica colorida. Deus, traz de novo a túnica. Deus, eu não aceito que meus irmãos tomaram a minha túnica. Muitas vezes, queridos, estamos tão ligados ao que perdemos, que não conseguimos nos preparar para aquilo que está vindo. Muitas vezes estamos tão ligados no passado, que não conseguimos preparar o nosso coração para amanhã. Muitas vezes estamos tão ligados na frustração, no problema que passou, que não conseguimos esquecer, que não permitimos que o perdão aconteça em nosso coração, e não conseguimos estar pronto para aquilo que o Senhor está fazendo, para o novo de Deus em nossas vidas. Às vezes é difícil soltar algo, às vezes será muito difícil, vai ser difícil, é difícil abrir mão de algumas coisas, é difícil abrir mão das recordações, do sentimento, das emoções, é difícil abrir mão das amizades, dos relacionamentos, é difícil algumas vezes soltar algo. Mas deixa eu te falar algo, é muito mais difícil ainda você pegar a sua túnica e colocar nas costas e ficar carregando ela. É difícil algumas vezes liberarmos algumas coisas do passado, mas é mais pesado ainda ficar carregando essas coisas nas nossas costas. Esses são os jugos que o Senhor quer que você lance sobre ele. Queridos, Deus deseja nos levar a um outro nível, mas precisamos estar pronto a liberar perdão, a esquecer de verdade. Não é esquecer porque não vai lembrar, mas é quando lembrar, não lembrar com dor, e dizer: Senhor, me prepara para a próxima túnica, para a próxima etapa, para a próxima fase. Feche seus olhos, curva a sua cabeça comigo. Gênesis 37, de olhos fechados, eu vou ler só um versículo. Verso 5 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais.